dia mais uma vez para todo o estado de Santa Catarina nesta manhã de domingo. Quem é quem? E hoje vamos começar o domingo falando de um assunto bem polêmico aí no Brasil, mas importantíssimo para os brasileiros. E eu vou receber novamente aqui no programa Benê Barbosa, que é presidente do Movimento Viva Brasil e um dos maiores especialistas na questão armamento ou desarmamento no Brasil, não é? O Benê já teve um ano atrás aqui no programa e a gente falou aí profundamente sobre esse tema que voltou a ser destaque na mídia e no Congresso Nacional com um projeto de lei aí que inclusive parte de um deputado federal de Santa Catarina, o deputado Peninha, da região de Blumenau. Bom, mas a gente vai aí no desenrolar da entrevista tratar desse assunto mais profundamente, mas antes, já de início, eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que o Benê lançou nessa semana aqui em Florianópolis, chamado Mentiram para Mim sobre o Desarmamento. É um livro que já foi lançado aí em algumas capitais brasileiras, São Paulo, inclusive, em outras cidades, e agora essa semana aqui em Florianópolis, depois Curitiba, o sul do Brasil, recebendo esse livro. Benê, ao te dizer bom dia e dizer que é novamente um prazer te receber aqui na Band, eu gostaria de já iniciar a entrevista perguntando qual foi a maior mentira contada nesses anos todos, que eu tenho certeza que você vem esmiuçando aqui no livro. Bom dia, Elaine, né? Um enorme prazer estar aqui novamente, né? Eu te falei aquela vez que foi uma das melhores entrevistas que eu já tinha participado e continuo afirmando isso, né? Mesmo depois de tantas outras, né? É muito bom, né? Estar aqui com você. E o Mentiram para mim, né? Sobre o desarmamento é aí um resumo, vamos dizer assim, né, de 20 anos que eu trabalho, que eu acompanho, que eu pesquiso nessa área, né, e todas as mentiras que estão sendo contadas e recontadas, modificadas e contadas novamente, né, e uma delas, eu acho que hoje, né, principalmente nesse momento com a discussão do PL 3722, é a grande mentira que o Estatuto do Desarmamento melhorou a segurança pública no Brasil. Né, eu acho que não tem mentira mais deslavada e cruel, do que essa, né, e cruel do que essa, né? De tentar dizer para a população que hoje a gente tem uma lei que atende essa população, que ajuda a defender, proteger o cidadão. Realmente não tem mentira maior do que essa nesse momento. E é uma mentira que os brasileiros estão aceitando pacificamente, na sua opinião? Não, ou não você estão vê aceitando. que os brasileiros começam a questionar essa questão? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Então, todas as vezes que a gente vê enquetes que são feitas, inclusive por grandes redes aí de televisão que colocam enquete na hora, ao vivo, no ar, você vai ver que vai dar 80%, 90% das pessoas votam contra o desarmamento, contra o Estatuto do Desarmamento, por um motivo muito claro, né? Provavelmente essas pessoas até no passado foram favoráveis a ele, né? Mas perceberam de que o Estado é completamente ineficaz, né, para te defender, né, que ele não vai conseguir te defender se você precisar, e ao mesmo tempo ele te proíbe, né, de você ter uma arma de fogo para se defender, para defender a sua família. Então isso está ficando realmente impossível, né, de ser justificado, impossível de ser defendido por essas pessoas. Mas por que as autoridades, nível nacional e também aí pelo Brasil afora, continuam mantendo essa mentira e afirmando essa inverdade? Por quê? O que tem no fundo disso tudo, Benê? A única coisa que pode explicar isso é a questão ideológica, né? Ou seja, são pessoas que aconteça o que acontecer, morram quantas pessoas morram, né? Como hoje já são praticamente 60 mil mortes por ano no Brasil, né? O objetivo deles é fazer com que o Estado, né, o governo tenha um monopólio da força. Ou seja, na cabeça dessas pessoas, os únicos que podem ter força, os únicos que podem ter armas, é o próprio governo, né? E a gente sabe que esse é um pensamento extremamente perigoso, né? Porque todos os governos no mundo, na história do mundo, né, que tiveram esse tipo de pensamento, acabaram se tornando ditaduras, acabaram se tornando governos autoritários, né, onde as liberdades da população, a liberdade individual, né, foi retirada do cidadão. E é isso que a gente está vendo no Brasil, né? Cada vez mais o governo ele fala o que você pode comer, o que você pode usar, o que você deve assistir, né? Se você pode falar. O que você pode falar, se você deve ter ou não deve ter uma arma de fogo, né? Isso é muito perigoso. Benê, mas o Brasil, hoje a gente vê no Brasil aí pelas manchetes,
pelas notícias, né, acompanho o dia a dia, o governo não tem total controle sobre as armas, principalmente no que diz respeito àquelas armas que vão parar nas mãos de bandidos. E também, por outro lado, as armas que são adquiridas ilegalmente pelos bandidos. Então, que controle é esse, Benê, afinal de contas? O único controle que eles pretendem é do cidadão de bem. É a única justificativa. Porque assim, você não vê o governo, né, o Estado, preocupado minimamente em realmente combater a criminalidade. Então a gente tem uma fronteira absurdamente aberta, né, um verdadeiro queijo suíço, onde outro dia eu estava conversando com um delegado da Polícia Federal, amigo meu, e ele falou, Benê, hoje se você tiver dinheiro, quiser colocar um tanque dentro do Brasil, você coloca. Porque não tem quem vá fiscalizar essa entrada. A gente tem uma fronteira marítima gigantesca, né, sem qualquer vigilância, onde o cara para um navio próximo da costa e a gente sabe que vão lá os barquinhos buscar os contrabandos e aí entra arma, entra droga, entra todo tipo de contrabando, né? E quanto a isso, ninguém faz nada. Você não vê o governo se empenhando em fazer absolutamente nada contra isso. E aí você vê os criminosos armados de fuzis, de metralhadora, né? Agora até fuzis calibre 50, né? Que estão sendo muito usados em ataques a carro forte, né? Enquanto isso, proíbe o cidadão de ter um simples 38 para defender sua família ou uma espingarda para defender o seu sítio, né? E tá jogando aí todo mundo na ilegalidade. Bom, a gente vê aí Brasil afora, né, quando as polícias pedem armamento para os bandidos, ficam até meio sem jeito, não sabem como explicar que esse armamento chega lá. E por outro lado, essa questão da ilegalidade que ainda é muito forte no Brasil, não tem como combater isso. Não, e o que é mais grave é que, assim, além disso, o Estatuto do Desarmamento, que em tese tinha sido feito para aumentar a legalidade, para manter o controle sobre as armas de fogo, acabou jogando na ilegalidade 7 milhões de brasileiros. Por quê? Porque todo mundo que comprou uma arma em algum momento legalmente, a cada 3 anos ele precisa renovar esse registro, que já é um total absurdo. Aí ele precisa apresentar todas as certidões, fazer todo o trâmite de novo, acaba não conseguindo, fica na ilegalidade. E isso aconteceu com 7 milhões de pessoas. Então nós temos 7 milhões de brasileiros hoje com uma arma ilegal. Os que são aí, que a gente consegue ter esse dado, né, com uma arma ilegal. Uma arma ilegal por culpa do próprio governo. Não é porque ele quer ficar na ilegalidade, uma vez que ele comprou essa arma legalmente, né? Aí você vê é quase uma psicopatia, porque é realmente inexplicável. É bem curioso essa mecânica aí. Benê, eu quero ir para o intervalo comercial e deixar para depois do intervalo, no próximo bloco, o aprofundamento aí da questão do PL, do projeto de lei do Peninha. Existem muitas informações desencontradas aí, principalmente na grande mídia, algumas informações que chegam totalmente maquiadas, né, nas casas dos brasileiros. Vamos tentar entender melhor esse projeto de lei? Depois do intervalo, um instante só. Volta ao Quem é Quem, nessa manhã de domingo aqui na Band, estamos debatendo o projeto de lei. Vamos começar a falar sobre o projeto de lei agora, mas o programa num todo? Eu senti que falhou aqui meu retorno. Um probleminha. Ai, olha ali que fome. Benê, viajando o Brasil inteiro para divulgar o livro. O Brasil inteiro. E as pessoas estão recebendo bem. Estamos de volta nessa manhã de domingo com o Quem é Quem para todo o estado de Santa Catarina e conversando sobre um assunto polêmico, mas importantíssimo para os brasileiros. Por isso é importante você prestar atenção, principalmente no que o Benê Barbosa, meu convidado de hoje, presidente do Movimento Viva Brasil, autor do livro Mentiram para Mim sobre o Desarmamento e um dos maiores especialistas no tema aqui no Brasil. Bom, que o Benê vai explicar para a gente a partir de agora sobre esse projeto de lei aí, o 3722. Você não é o autor do projeto, é o Peninha, deputado federal
Federal aqui de Santa Catarina, mas você ajudou o Peninha aí na elaboração de alguns pontos da lei, de alguns artigos, e tem participado e tem acompanhado em toda a imprensa e também no Congresso Nacional esse desenrolar polêmico sobre a história, né, Benê? Exatamente. A minha primeira pergunta: o que de fato o projeto de lei 3722 de 2012 vai mudar na vida do brasileiro caso ele seja aprovado? A grande preocupação com desse projeto de lei é o quê? É garantir ao brasileiro, se quiser, né, ter legalmente uma arma de fogo para sua defesa, para a defesa do seu sítio, para a defesa da sua família. Né? Não é um projeto de lei que visa, como estão dizendo, mentirosamente, né, que visa armar todo mundo, que todo mundo vai poder comprar arma de qualquer jeito, que vai vender arma igual vende revista na banca de jornal. Né? Isso é uma tremenda mentira. Né? É uma forma de tentar fazer com que a população fique contra o projeto de lei. Por quê? Porque esse projeto de lei é hoje o projeto de lei, né, com maior aprovação popular da história do Congresso. Nenhum outro projeto de lei teve mais apoio popular dentro do Congresso Nacional que o projeto de lei 3722. E por isso aí essa chuva de mentiras aí tentando desqualificar o projeto de uma forma completamente irresponsável, ainda mais quando vem da própria imprensa, né, que é algo que realmente não poderia acontecer. É verdade, eu já vou entrar nessa questão de imprensa aí. Eu disse que você não é o autor do projeto, que você não é parlamentar, mas na verdade eu creio que quase 100% desse projeto saiu aí do seu conhecimento, né, Benê? Qual foi a sua participação na elaboração desse projeto de lei? O Movimento Viva Brasil, não só eu, como outras pessoas, participaram aí, ajudaram o deputado a desenvolver esse projeto de lei de uma forma responsável, né, de uma forma possível, né, porque também tem coisa que não adianta você imaginar que você vai ter uma lei, por exemplo, da noite para o dia, como tem a lei americana. Né, não passa nem perto disso. Então você continua com uma série de restrições até que algumas pessoas criticam, continua restritivo? Sim, continua. Né, porque nesse momento é nossa responsabilidade fazer um projeto de lei que possa realmente ser discutido, ser aprovado dentro do Congresso, e a gente buscou isso. Né? E o Rogério Peninha foi para nós assim, uma surpresa fantástica, porque era um deputado de primeira mandato como um deputado federal, né? Resolveu assumir isso, né? E abraçou esse projeto com total empenho, com total força, e isso acabou trazendo muitos parlamentares para junto de nós. Bom, então, ao contrário do que muita gente pode afirmar, não é um projeto de lei que nasceu dentro de um gabinete de uma hora para outra, da noite para o dia, o deputado acordou, resolveu propor um projeto e acabou. Não, ele é todo embasado, por isso a importância dessa minha pergunta anterior. Ele é todo embasado no conhecimento, nos estudos, nas pesquisas, que o Movimento Viva Brasil vem fazendo ao longo desses 20 anos, não é? Que eu acho que é 20 ou 21? 20 anos. 20 anos em que o Estatuto do Desarmamento está em vigor no país. O Estatuto está há 13 anos 13? em vigor. Mas a discussão começa antes. A discussão começa muito antes, começa na década de 90 já, né? Desses 20 anos, o que mudou na sua opinião em relação a isso tudo? Começou a mudar agora, né? A gente teve aí praticamente 20 anos, né, com as pessoas acreditando que a melhor possibilidade seria realmente a restrição às armas de fogo, né? Mas isso começa a mudar muito claramente agora. Né? Então a gente vê, que eu estava dizendo, né, nesses lançamentos dos livros que a gente tem feito, né, a maioria das pessoas que participam é garotada abaixo dos 25 anos. Né? Ou seja, é uma nova geração, né, que está vindo aí com uma cabeça completamente diferente, que está entendendo o valor da liberdade de escolha, né, de que o governo não pode decidir por você, né, até sobre coisas ruins, mas não é o governo que pode fazer isso. Né? A gente não pode mais aceitar o governo dizendo como a gente vai educar os nossos filhos, né? Como a gente vai cuidar da nossa vida particular. E o projeto de lei foi exatamente isso, foi uma coisa discutida de verdade com a sociedade, certo. Não como o Estatuto do Desarmamento, que nunca foi discutido, foi criado dentro do próprio Congresso, né? Por lideranças partidárias, né? Sem discussão nenhuma. Né? Esse ele foi discutido com várias categorias, com várias pessoas, continua sendo discutido dentro do Congresso com as audiências públicas, tanto ouvindo quem é a favor e quem é contra. Então a gente tem certeza, quando ele for aprovado, ele vai ser aprovado, ele vai estar sendo aprovado, né, com a chancela aí,
com o ok de toda a população brasileira ou da maior parte da população brasileira. Mas é um projeto de lei, uma lei madura, discutido com a sociedade, que é o que importa. Exatamente. E o papel da imprensa nisso tudo, hein, Benê? Eu, infelizmente, tenho que dizer isso, não são todos os profissionais e todos os veículos, logicamente, aí tem muita gente boa, interessante, interessada, que se aprofunda nos assuntos e consegue passar para a população a informação correta. Mas, por outro lado, pelo meu conhecimento ainda superficial do tema, mas pelas nossas conversas, entrevistas e pela curiosidade que tenho, eu já percebi aí muita coisa errada sendo divulgada, principalmente na grande mídia. Por exemplo, de que o projeto de lei, se for aprovado, vai armar o bandido novamente. Pessoas com passagem pela polícia vão poder ter o porte de arma tranquilamente. Mas isso é mentira e a gente precisa esclarecer isso para a população, né? Eu, como jornalista, não posso admitir que uma inverdade dessa seja replicada, pelo menos não aqui no Quem é Quem. É verdade, infelizmente é verdade. O que a gente teve foi uma dessas organizações que são contrárias ao projeto de lei, divulgando uma pauta, inclusive a gente teve acesso a essa pauta, né, contando essas mentiras. Então a primeira dela é que todo mundo vai poder comprar arma sem qualquer critério, sem qualquer restrição. É uma óbvia mentira. A segunda é que alguém condenado por um crime vai poder comprar legalmente uma arma. Isso é completamente absurdo. Imagina, em sã consciência, quem que ia propor um projeto de lei, se isso fosse verdade, ia aceitar um projeto de lei desse? De forma nenhuma. Que uma pessoa que for pega bêbada não vai perder o porte de arma. Outra mentira, né? A pessoa vai ter a arma recolhida, vai responder um processo, e se for o caso pode ter esse porte, obviamente, cancelado, né? Então é uma lei completamente responsável. Né? Agora, o que está sendo feito irresponsavelmente, né, infelizmente por alguns jornalistas, alguns grandes jornalistas, né, é aceitar essa pauta como sendo verdadeira, sem checar a informação, né, sem perguntar, até mesmo para o deputado, falar, isso aqui é verdade. Sem ouvir os dois né? lados, que é o mínimo que o jornalista pode fazer. Exatamente, exatamente. Então, assim, uma coisa é você ter uma opinião. Você pode até ser contrário ao projeto de lei. Não, eu gostaria que ninguém tivesse arma no Brasil. Ótimo, é a sua opinião. O que você não pode é simplesmente mentir e dizer que esse projeto de lei vai armar criminosos, o que não passa nem perto da verdade. Bom, o debate é saudável e é fundamental. Agora, vender mentiras também não dá para engolir, né, Benê? Exatamente. E como é que a população pode ter acesso a esse projeto de lei mais profundamente para ter a sua própria opinião? Aqueles que não participaram de audiências públicas, aquelas pessoas que ainda não estão entendendo muito bem do assunto. Como é que faz para saber exatamente o que o projeto está propondo e de que forma pode participar? Ele pode acessar diretamente no site da Câmara, né? E aí lá ele vai ter a íntegra do projeto de lei, mas é um projeto de lei muito grande, né? São 75 artigos, complexo. Né? Muito complexo, né? Então o que ele pode fazer também é visitar a página do Movimento Viva Brasil, né? Onde a gente sempre está postando notícias, né? Sempre está inclusive desmentindo essas coisas que têm sido faladas sobre o projeto e desmentindo e mostrando. Né? Então, por exemplo, se diz que uma pessoa alcoolizada vai poder portar uma arma, a gente mostra na lei, né, onde essa mentira está, porque está lá na lei que ela não pode, ela vai ter a arma confiscada, etc. Ou seja, a gente realmente comprova o que está sendo proposto pelo projeto, o que está sendo discutido de verdade. A pessoa vai aceitar, vai apoiar ou não, se ela quiser, mas ela tem que ter acesso à informação verdadeira. Corretamente, não é? A gente vai para o intervalo comercial. Depois do intervalo, eu vou refazer para o Benê uma pergunta que eu fiz há um ano atrás, quando ele esteve aqui no Quem é Quem. O brasileiro está preparado para andar armado? Depois do intervalo, um instante só. Quem é Quem no ar? Esse é o último bloco. Estamos para todo o estado de Santa Catarina debatendo sobre o desarmamento e o projeto de lei proposto pelo deputado Peninha, deputado federal aqui de Blumenau. Eu recebo nos estúdios Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil e especialista no assunto, né? Já esclarecemos aí algumas das mentiras que estão sendo contadas Brasil afora. Mas, Benê, vivemos num país em que os índices de violência são altos, a criminalidade continua alta. A gente já falou aí das armas ilegais
ilegais de brasileiros, que são mais de 7 milhões, ou cerca de 7 milhões de brasileiros, que têm a arma ilegalmente, aí por causa da burocracia e tal. Mas a gente tem também, por outro lado, uma população que a gente não tem conhecimento, mas que anda armada, com armas ilegais que chegam no Brasil. Isso não é segredo para ninguém. As próprias autoridades admitem isso. Eu acredito que lá no Viva Brasil você tem também esses estudos, né? Aí vem todo esse questionamento, né? É um país violento, com altos índices de criminalidade. A gente vê aí os bandidos armados, a população desarmada, a polícia não tão preparada, não por culpa do policial, eu sempre falo isso, mas por culpa do sistema, enfim. E a pergunta que me leva, depois de todo esse raciocínio, é se o brasileiro, em termos gerais, está preparado ou não para estar armado. Vamos lá. Primeira questão, né? O Brasil não é um país de pessoas violentas, não é um país de criminosos, como às vezes tentam fazer parecer, né? Não, são 60 mil assassinatos por ano, isso mostra que o brasileiro mata, o brasileiro não sabe dialogar, resolve tudo na faca, na bala, etc. Isso é uma grande mentira, né? O que nós temos no Brasil é o quê? Uma quantidade gigantesca de criminosos que não são punidos, né? Hoje, 92% de todos os homicídios ficam sem qualquer tipo de esclarecimento. Não se descobre autoria, não se descobre motivo, não se descobre nada e, obviamente, esse criminoso não é punido. E aí vai me dizer que uma pessoa que matou uma outra pessoa, né, não vai continuar matando? É lógico que ele vai continuar matando. E ele não vai ser pego. E ele mata 5, ele mata 10, como a gente já viu no passado, criminosos aí que já mataram 30, 40 pessoas, né? Então é um criminoso responsável por uma série de homicídios, né? E fica parecendo que o brasileiro é que é violento. Isso não é verdade. Tanto é que se a gente voltar para até a década de 90, né, onde era muito fácil você comprar uma arma de fogo, era muito fácil você portar uma arma de fogo. Tanto é que eu lembro que toda pasta masculina que meu pai comprava, todas elas já vinham de fábrica com coldre, né, um lugar para você colocar a arma, porque era algo absolutamente corriqueiro. E quais eram os índices de criminalidade na época? Muito mais baixos. Os índices de homicídio, muito mais baixos, né? Agora, 12 anos, né, quase 13 anos já após o Estatuto do Desarmamento, onde todo mundo dizia que o problema era o brasileiro que andava legalmente armado, o que a gente teve? Só o crescimento da criminalidade. Isso é uma outra mentira que tem sido contada, aquela história de que o Estatuto do Desarmamento impediu 120 mil mortes por ano. Como é que chegaram nesse número, né? Isso é futurologia, né? Isso é numerologia, não é estatística. Né? Como é que você pode chegar e concluir que se não fosse o Estatuto do Desarmamento estaria muito pior? Não tem como, isso é mais um dado mentiroso, né? Nenhum país no mundo faz esse tipo de previsão, vamos dizer assim. Não existe isso na literatura sobre segurança pública, sobre estatísticas criminais, né? O crime existe ou não existe, né? Você diminui por alguns fatores, aumenta por outros fatores. Não tem como você prever o futuro, né? Então isso é mais uma mentira que está sendo contada. E eu digo, mas certamente, né, a maioria absoluta dos brasileiros tem capacidade sim para ter uma arma de fogo responsavelmente e até eventualmente portar essa arma de fogo, né? Até porque ele sabe, quando a pessoa sabe que ela tem uma arma legalizada, com o nome dela, com o endereço dela, ela não vai cometer um crime, né? Ela vai pensar 10 vezes antes de utilizar essa arma de fogo de uma forma errada, né? Existe já essa responsabilidade. Por um motivo muito simples, né? Hoje, se eu, você, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, quiser comprar uma arma ilegal, no mercado ilegal, ela vai nessas feiras de rolo aí pelo Brasil, vai pagar R$300 num revólver 38, vai enfiar na cintura e vai sair por aí, né? Então não é a lei que garante que a pessoa vai fazer o certo e errado. O que nós precisamos, não é a lei que garante que vai impedir que você faça o errado. O que nós estamos pedindo é uma lei que garanta, que deixe que eu faça o certo, né? Eu quero ter uma arma legalmente, eu não quero apelar para a ilegalidade para defender minha família, como está acontecendo com muitos sitiantes, com fazendeiros. Você acha que um sitiante que está a 400 quilômetros de Manaus, ele vai conseguir comprar legalmente uma arma? É claro que não, ele vai apelar para a ilegalidade e isso é péssimo. Rapidamente, Benê, o programa está quase acabando. Quem é que vai poder ter arma no Brasil caso o projeto de lei 3722 passe no Congresso? Apenas maiores de 21 anos, sem qualquer tipo de passagem criminal, né, que tenha comprovadamente capacidade de usar essa arma de fogo e que tenha capacidade psicológica, porque esses dois laudos são mantidos na lei atual, no projeto de lei, exatamente para garantir
que pessoas minimamente preparadas só é que vão ter acesso a uma arma legal. E esses laudos, logicamente, serão dados por autoridades, pela polícia. Continua ficando a responsabilidade para a Polícia Federal, nesse caso? Não. Como é que funciona? Ela sai da Polícia Federal e volta para as polícias estaduais, por uma questão muito simples, né? A questão de capilaridade, ou seja, quantas cidades tem uma delegacia da Polícia Federal? Pouquíssimas, a demanda são só seria 50, muito alta, né? Como é hoje, aí a pessoa não consegue. Agora, a delegacia da Polícia Civil, não. Toda cidade tem uma delegacia da Polícia Civil, o delegado conhece aquela pessoa, conhece o cidadão, tem proximidade, né? Sabe quem está ali comprando uma arma, sabe quem está pedindo um porte, e isso é muito melhor do que simplesmente uma coisa burocrática. Esses laudos poderão ser renovados de quanto em quanto tempo ou deverão ser renovados? Não, depois que a pessoa, só para o porte de arma. Para posse, né, que é o registro com a arma em casa, né, ele vai comprar essa arma e vai ser permanente o registro dele, como era no passado. Né? Porque não faz o mínimo sentido, uma vez que essa arma vai ficar em casa, ele não vai sair com essa arma, dele ter que renovar essa documentação. Agora, se for portar sim, aí outra história. O porte ele tem restrições maiores, né, e ele precisa ser renovado a cada determinado tempo, da mesma forma que uma carteira de motorista. Para ter um carro em casa, se eu quiser ter um carro na garagem, eu não preciso renovar a licença desse carro, porque eu não vou rodar com esse carro. É a mesma coisa com a arma. Se eu tenho a arma só dentro de casa, por que eu tenho que ficar renovando? Agora, para sair com essa arma, aí sim a gente aceita aí essa ideia de que realmente tem que haver um controle um pouquinho maior e um preparo aí dessa pessoa melhor. E a perda do registro e do porte vale igual como está hoje, ou existe alguma mudança? Se eu cometer algum crime, se eu tiver o porte, cometer algum tipo de crime, eu perco na hora. Irrevogável, não tem como daqui a um tempo eu voltar a ter esse porte. Não. Se for condenado em qualquer tipo de crime violento, crime contra a vida, crime contra o patrimônio, né, imediatamente você vai perder. Mas a gente sabe que na prática, né, isso é muito raro de acontecer. Tá certo. Benê, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Band, no Quem é Quem, agradecer o carinho, as palavras aqui na dedicatória do livro. Eu realmente fiquei muito feliz. Você é uma pessoa muito generosa. Obrigada pela deferência. Obrigada justa. Pelo carinho com o meu trabalho. Eu fico muito feliz sabendo que você é uma pessoa que dá entrevista aí pelo Brasil afora para grandes veículos. E realmente eu fico muito feliz com a dedicatória. Muito obrigada, Benê. Eu que agradeço a oportunidade. Um abração para todos. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Curta bem o seu final de semana, aproveite o seu domingo. Nos veremos no domingo que vem com mais um programa, mais uma entrevista para você aqui na Band. Bom final de semana e até lá.